Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula eu vou falar sobre os anexos cutâneos. Os anexos cutâneos são considerados anexos da nossa pele. Os principais são unhas, pelos, incluindo cabelos, sobrancelhas, todos os tipos de pelos que podem ter no nosso corpo, as glândulas sebáceas e sudoríparas. Sobre as unhas nós não vamos entrar na questão muito aqui, na verdade nós não vamos falar a respeito da constituição e como funcionam as unhas no nosso corpo, mas se você tiver vontade, tiver curiosidade, você pode pesquisar. É que como não é o objetivo do nosso estudo aqui, nós vamos passar por elas. Nessa aula eu vou falar com vocês a respeito das glândulas sebáceas. São glândulas microscópicas que secretam sebo. O que é o sebo, né, gente? O sebo é secreção feita de gordura, que são lipídios, vários tipos de lipídio, e outros resíduos de células produtoras de gordura que morreram. Qual é a função do sebo? É lubrificar e impermeabilizar a pele e os pelos dos mamíferos. Então, por mais que muitas vezes a gente não goste muito, por exemplo, de ter uma pele oleosa no rosto, o sebo produzido pelo nosso organismo e secretado através dos nossos poros, dos nossos folículos pilosos, eles são essenciais para a defesa do nosso corpo e para fazer essa parte de impermeabilização para que nosso corpo não desidrate, para não perder a água, a umidade natural para o meio ambiente. Então aqui eu tenho nessas figurinhas bem simples, eu achei uma ilustração bem simples para mostrar o folículo piloso, esse ducto que forma aqui no folículo piloso, e a glândula sebácea, com o sebinho sendo produzido aqui dentro dela e sendo secretado através desse ducto que tem aqui no nosso folículo piloso. São presentes em todo o corpo, mas são mais abundantes na face e no couro cabeludo. Por isso que muitas vezes nós temos cabelos oleosos, o rosto oleoso. O cabelo nosso ele precisa de uma oleosidade maior, porque ele precisa, é um fator natural de hidratação do nosso cabelo. Sem essa oleosidade, nosso cabelo ficaria extremamente quebradiço, poroso, sensível, e teria um aspecto bem sem brilho, bem opaco, e não seria uma coisa muito legal para a saúde dos nossos cabelos e também para a nossa beleza. Embora a gente às vezes precise lavar bastante o cabelo, né? Mas é normal. É presente em todo o corpo, exceto nas palmas das mãos e plantas dos pés. Nas palmas das mãos e plantas dos pés, nós transpiramos, nós temos presença de suor, mas não temos presença de sebo. Por isso que muitas vezes a gente percebe a nossa pele muito ressecada, não é? Na sola dos pés e nas mãos. Então, por isso que essa região da nossa pele precisa de uma hidratação extra. E os cremes geralmente têm umas substâncias como silicones para formar essas películas protetoras e para que esses cosméticos possam ter uma aderência maior na pele e preservar, né, e doar essa umidade e essa hidratação que a nossa pele não tem naturalmente, essas regiões mais ressecadas. Existem várias condições médicas relacionadas ao sebo, né, incluindo a acne, cistos sebáceos, hiperplasia, adenoma sebáceo e carcinoma da glândula sebácea. Daqui tudo, gente, o mais simples é a acne, né? Embora ela possa ter graus mais severos, mas a acne é um problema, principalmente na época da puberdade e as peles mais oleosas, em que vai acontecer alguns tipos de entupimento, de algumas saídas do sebo e ali a proliferação de bactérias que se instala e por isso ocorre a pústula, né? Ocorre a acne ativa. Os cistos sebáceos, que são alguns acúmulos de sebo que não conseguem sair da pele, formam esses cistinhos. A hiperplasia na glândula sebácea, que também é um aumento ali do acúmulo de sebo. Nessa região um aumento do acúmulo de sebo. O adenoma sebáceo e o carcinoma sebáceo são tumores na glândula sebácea. Tá? O adenoma é o tumor benigno e o carcinoma o tumor maligno. O sebo tem ação de proteção e tornar a pele e os pelos à prova d'água, e prevenindo seu ressecamento. Isso a gente consegue observar bastante em alguns animais, né? Por exemplo, a lontra, alguns tipos de animais assim que têm pelos e que eles nadam e que eles têm contato com locais muito úmidos. Então esse pelo consegue, essa hidratação que tem no pelo, essa produção de sebo deixa os pelos bem à prova d'água. Você vê que o bichinho sai da água e rapidinho ele já tem aparência de seco, porque é como se fosse um verniz que se forma mesmo na pele. Na nossa pele é um pouco mais delicada
proteção, esse verniz que o sebo produz, mas não deixa de ser, tá? É uma proteção para que a nossa pele não fique tão ressecada e desidratada. Também pode inibir o crescimento de micro-organismos na pele, tá? A composição do sebo é basicamente por esses tipos de ceras e óleos que estão aqui abaixo, ceras monoésteres, triglicerídeos, ácidos graxos livres, que são gorduras produzidas pelo nosso corpo, e esqualeno. O esqualeno é um precursor do colesterol, tá? E foram feitos alguns estudos a respeito do esqualeno e o seu possível efeito anticarcinogênico. Então, o esqualeno, que é um dos compostos do nosso sebo, né, que compõem o nosso sebo, ele é um agente protetor, tá? Ele é um agente protetor das nossas células. Então, aí o sebo, além de tudo, atua nos nossos mecanismos, tem grande importância nos nossos mecanismos de defesa. Também são encontrados em regiões sem pelos, como os lábios, pálpebras, pênis, lábios menores e mamilos, onde o sebo atinge a superfície da pele através de ductos. Então, nessas regiões, mesmo não contendo pelos, né, os folículos pilosebáceos, como está mostrando aqui na ilustração, há ductos, né, tá, onde não saem pelos, há ductos onde é secretado esse sebo, nessas regiões citadas aqui. Então, esse sebo tem uma constituição um pouco diferente, é para manter mesmo a hidratação dessas regiões para que não fiquem secas. Pode ver que são regiões que são de mucosas, regiões mais sensíveis, e elas precisam ter algum tipo de hidratação natural, e é isso que o sebo produz. Na borda das pálpebras, há também as glândulas meibomian, que são uma forma especializada de glândula sebácea que secreta sebo nas lágrimas para prevenir que ocorra evaporação no olho. Então, até os nossos olhos eles precisam de uma lubrificação, de uma certa hidratação. É muito sutil, a gente não percebe isso, mas em alguns casos a gente consegue observar algumas inflamações que dá na borda dos olhos. Por exemplo, quando a pessoa tem calásio, quando a pessoa tem aqueles tersol, né, que é chamado de tersol também, que forma aquela bolinha que tem um sebinho ali dentro. Então, essas formações se dão porque tem glândulas sebáceas nessa região, embora a gente ache que não tem, porque a gente não percebe uma grande oleosidade, mas há uma secreção de sebo suficiente ali para manter a hidratação dessa região. A estrutura que consiste do pelo, folículo piloso e glândula sebácea é conhecida como unidade pilosebácea ou mais popularmente como folículo pilosebáceo. É isso que nós mostramos aqui nesse pedacinho. Todo o nosso corpo onde tem pelos, sejam esses pelos bem fininhos ou pelos terminais, que são como as sobrancelhas, os pelos das pernas e os cabelos, por exemplo, tá? Em todas essas regiões que a gente tem pelos, há essa estrutura aqui, associada sempre à glândula sebácea, ao folículo piloso, que é o canal que que o sebo usa para ser secretado para fora da pele. Então, basicamente é isso a respeito das glândulas sebáceas. Também tem mais informações, tem informações dentro da nossa apostila que você também pode consultar. Mas o principal é nós sabermos que o sebo ele é algo essencial, necessário, a hidratação natural da nossa pele, proteção também, e esse verniz que esse sebo forma na nossa pele, evitando que a nossa pele resseque, perca água para o meio ambiente, né, por desidratação. Então, é tudo muito perfeito, muito importante no nosso organismo. Então, a gente não pode reclamar de ter um pouquinho de oleosidade em algumas regiões do corpo. A questão é só tratar e ser feliz. Então, vamos para a próxima aula e eu te vejo lá. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Nós vamos falar agora sobre os anexos cutâneos, as glândulas sudoríparas. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o suor, a constituição do suor. O suor humano é composto primariamente de água, com diversos sais e compostos orgânicos em solução. A composição é muito semelhante à da urina, embora muita gente não saiba, mas a nossa urina tem a composição muito parecida com a do suor, que é predominância de água e algumas substâncias diluídas nessa água, que é a excreção do excesso de água e também do excesso dessas substâncias que o nosso corpo não vai utilizar. Ele contém mínimos materiais gordurosos e ureia e outras secreções. Então, são pequenas porçõezinhas de vários outros sais e componentes que são diluídos nessa água que a nossa pele secreta. As glândulas sudoríparas encontram-se em quase toda a extensão da pele.
São glândulas exócrinas, responsáveis pela eliminação de suor e termorregulação do organismo. Então, a eliminação do suor ajuda também a manter a temperatura do nosso corpo. Por isso que quando a gente tem uma febre, a gente transpira, a gente na tentativa de esfriar, de resfriar o nosso organismo para que não entre em colapso, para que não haja um colapso, que essa temperatura não continue se elevando desenfreadamente. Então, é uma forma de controlar para que a nossa temperatura pare por ali. Então, esse é um dos usos da termorregulação, né, feita pelo suor. O tecido epitelial glandular forma a glândula sudorípara, na qual são encontradas duas porções. Então, a nossa glândula sudorípara ela é composta por duas porções, a porção secretora e a porção condutora. A porção secretora está aqui na derme, tá vendo? A origem dela é sempre na derme. É uma estrutura enovelada, localizada na profundidade da pele, sendo responsável pela produção do suor. Então, a produção do suor é feita aqui nessa região da glândula sudorípara, na porção secretora, que está localizada na derme. E aí nós temos a porção condutora, constituídas por células basais e superficiais. Representa um canal que transporta o suor para o exterior do corpo. Então, esse canal ele atravessa o restante aqui da derme e se adentra pela epiderme, e aqui na superfície da epiderme tem o poro excretor, que é por onde esse suor vai ser liberado na superfície, na nossa epiderme. Existem dois tipos de glândulas sudoríparas, as écrinas, ou também podem ser chamadas de merócrinas, você vai encontrar das duas formas, e também as apócrinas. Aqui nós temos a porção secretora e a porção condutora da nossa glândula sudorípara écrina. Vou chamar de écrina, tá, gente? Para ficar mais fácil um jeito só. São as mais frequentes e ocorrem em quase toda a extensão da pele, porém concentram-se nas palmas das mãos e plantas dos pés. É o suorzinho dessa região que nós temos, é predominante por esse tipo de glândula. Nós não temos a glândula apócrina na palma das mãos e sola dos pés, planta dos pés. Elas liberam o suor diretamente na superfície da pele, como nós percebemos aqui. O suor liberado é mais diluído, contém pouca quantidade de proteínas, além de potássio, sódio, ureia, amônia e ácido úrico, e a secreção não possui parte do citoplasma de suas células. Então, essa secreção é uma secreção mais diluída, um pouco menos concentrada, tá? É aquele suor que não tem cheiro. Esse suor aqui das mãos e dos pés, ele não tem cheiro. Aí você pode me falar assim, nossa, mas por que eu fico com chulé? Mas aí é por causa do tipo de calçado que você está usando, está muito ligado também à higiene que você tem, se você usar o mesmo calçado todos os dias, por ele ficar úmido, não dar tempo de secar, e a presença das bactérias que vem ali para degradar essa secreção, né, que há a proliferação sempre de bactérias, essas bactérias é que vão produzir esse cheiro do chulezinho no nosso sapato. Então, se você se cuidar direitinho, você não vai ter com tanta facilidade. Uma dica legal que eu dou aqui até, inclusive, você passar água oxigenada, né, volume 10 nos seus pés, depois do banho, deixar secar, porque ajuda bastante a controlar esse tipo de proliferação de bactérias nos nossos pés. Fica a dica. As glândulas sudoríparas écrinas ou merócrinas, vamos continuar nelas ainda aqui. Elas funcionam desde o nascimento, fazendo o suor ser eliminado por todos os poros. Então, todos os poros que tem no nosso corpo tem um ductozinho aqui, tem essa secreção do nosso suor, através desse poro acrossiríngeo. É um nome bem chatinho de falar, né? Mas é isso aí o nome dele. É o suor típico de quando a temperatura do nosso corpo se eleva, seja por estarmos correndo, pulando, ou seja por causa de uma febre. Lembra que é o jeito do nosso corpo fazer um resfriamento, tá? E liberando esse suor na superfície da pele, e esse suor evaporando produz um tipo de resfriamento do nosso corpo, para que ele não cause para que ele não sofra um superaquecimento. Esse tipo de suor, o écrino, é composto quase que totalmente só de água, portanto não reage provocando grandes odores, é o que eu estava explicando anteriormente. Agora, as glândulas sudoríparas apócrinas, elas são maiores e menos frequentes. São encontradas principalmente nas axilas, areolas mamárias, região genital e anal. Liberam suas secreções nos canais dos folículos pilosos,
A presença de parte do citoplasma da célula na secreção liberada pela glândula também. A secreção liberada é mais viscosa e sem cheiro. O típico odor do suor é resultado da ação de bactérias no local onde ele é liberado. Elas tornam-se mais ativas a partir da puberdade, por isso o odor corporal muda a partir dessa fase. Por que que acontece? A gente fala assim, esse suor não tem odor, mas por que que o odor vem com a puberdade? Porque quando a gente está na fase antes da puberdade, quando é a criança, ela não tem a ação desse suor, ela transpira diferente, ela transpira mais pelas outras glândulas, que são as glândulas écrinas, que produzem um suor mais diluído. Aqui já tem uma grande presença de hormônios, então toda uma mutação que vai existindo no corpo com a puberdade produz esse suor, que ele é um suor um pouco mais denso, um pouco mais concentrado, que ele é liberado no mesmo ducto do pelo, no folículo pilosebáceo, ele é liberado junto com o sebo da nossa pele. Olha aqui, ó, a nossa glândula sebácea e a nossa glândula sudorípara apócrina. Elas se juntam no mesmo canal, que é aqui no folículo pilosebáceo, para ser secretado aqui para fora na epiderme. Então, essa ilustração dá para ver bem legal. A glândula apócrina e aqui do lado, em vermelhinho, circulado em vermelho, a glândula écrina, que é a que sai direto no poro lá fora da pele, sem passar pelo ducto do pelo. Então, quando há essa mistura aqui, há essa mistura do sebo e do suor dentro desse ducto aqui do pelo, certo? Do folículo pilosebáceo, para ser secretado na superfície da pele. Isso é o que produz praticamente que nós chamamos de uma emulsão natural que a nossa pele tem para haver uma hidratação natural, uma proteção contra o ressecamento, a desidratação. Essa composição, esse composto conjunto que dá do suorzinho produzido pela glândula sudorípara apócrina e desse sebo pela nossa glândula sebácea, essa junção desses dois compostos é que forma essa emulsão, que mantém a nossa pele com a densidade que ela deve ter, uma certa hidratação, com uma certa resistência aos micro-organismos e a resistência da perda da água do nosso corpo para o meio ambiente. Você pode ver que esse tipo de glândula sudorípara é encontrada nas regiões mais quentes, como está falando aqui, ó, axilas, areolas mamárias, região genital e anal. São as regiões mais quentes e são regiões que têm bastante pelos, tem bastante presença de pelos, embora nas areolas mamárias não há tanta presença, tá? Mas principalmente nas axilas, região genital e anal, há uma grande presença de pelos, geralmente, e vem acompanhado desse tipo de suor que é produzido por essas células, por essas glândulas apócrinas. Então, é um suor um pouco mais concentrado do que o suor produzido pela glândula écrina. Então, assim, nós conseguimos entender basicamente como funcionam as nossas glândulas sebáceas e sudoríparas, e assim a gente consegue entender como funciona todo esse fator de proteção da nossa pele. Tudo que nós temos no nosso corpo sugere um grande equilíbrio, que nós chamamos de homeostasia ou homeostásia do nosso organismo. Então, as glândulas sudoríparas, elas fazem parte desse equilíbrio e são muito importantes, tá ok? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.